Oi, família! Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia e eu tenho uma conta no TikTok, essa conta aqui, onde eu falo, explico, faço vídeos sobre os marotos. Só que de vez em quando eu percebo que muitas pessoas ficam muito perdidas quando veem os meus vídeos. Não sabem de quem que eu tô falando, quem são os marotos, como eu faço pra entrar nesse fandom, quem são as garotas, quem são os amigos deles. Então, eu decidi vir aqui e fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre cada um, o máximo que eu conseguir. Esse vídeo provavelmente vai ter parte 2, porque é muita gente na Marauders Era, então não iria caber tudo em um vídeo só. Nesse vídeo aqui eu vou falar somente dos marotos, né, os 4, e no próximo vídeo eu vou falar sobre as meninas e tentar falar um pouco sobre o Regulus e o Frank, beleza? Ai, esse é o meu primeiro vídeo do YouTube, eu tô muito nervosa, puta que pariu. Enfim, vamos começar por James Potter, o pai do famoso Harry Potter, o protagonista da saga, o menino que sobreviveu. Vamos começar por ele. O James é filho único de Flemmont e Euphemia Potter. Ele nasceu dia 27 de março de 1960, após os pais tentarem muito ter filho, porque eles não conseguiam. Então, o James foi basicamente um presente para eles. Ele foi para Hogwarts em 1971 e terminou a escola em 1978, junto com seus amigos. Assim que chegou na escola, ele foi selecionado para Grifinória e logo no vagão do trem lá, ele e o Sirius já se tornaram inimigos do Severo Snape. Então eles já tinham ali uma rivalidade desde o iniciozinho, quando entraram no vagão de trem lá. A Lily, o James, o Snape e o Sirius no mesmo vagão. E ali eles já começaram essa rivalidade, já começaram a se odiar. No primeiro ano, ele conheceu Sirius Black, Remus Lupin e Peter Pettigrew e se tornou amigo deles. Eles formavam os Marotos. James era apaixonado por Lily Evans por muito tempo, porém a garota não correspondia o sentimento dele, porque toda vez que ela chegava perto dele, o James ficava nervoso, tentava impressionar ela, não conseguia e ela acabava achando ele metido por isso, achava que ele estava querendo se mostrar, mas não era isso, ele só estava apaixonado por ela, mas ele não sabia direito como agir, porque ele era sempre confiante demais e perto dela ele já não conseguia equilibrar essas duas coisas. No quinto ano, o James e os outros marotos estavam fazendo uma pegadinha com o Snape, onde o James usou o Levicorpus, eu acho que era esse o feitiço, se eu não me engano, deixou ele de cabeça para baixo e ali ele chegou lá furiosa com ele, mandou ele parar. Nisso ele soltou o Snape e o Snape chamou a Lily de sangue ruim. Aí a amizade da Lily e do Snape acabou. Depois que a amizade do Snape e da Lily acabou, o James e a Lily começaram a se aproximar. E entre o quinto e o sétimo ano, eles começaram a namorar. Mais ou menos no final do sétimo ano eles se casaram e em 1980 eles tiveram o Harry Potter. Harry nasceu dia 31 de julho de 1980 e em 31 de outubro, James e Lily foram assassinados por Lord Voldemort. Aliás, é por isso que os Maraldetes, né, o fandom dos marotos, fica tão triste no Halloween, porque é o dia em que a Lily e o James morreram. Então, provavelmente eles estavam comemorando o Halloween e do nada o Voldemort chegou lá e estragou tudo. Acabei tendo que mudar de cenário, então ignorem isso. Então essa foi basicamente o resumo da história do James. Agora vamos para Sirius Black. Sirius nasceu dia 3 de novembro de 1959, um verdadeiro idoso. Ele e seu irmão Regulus Black eram filhos de Walburga e Orion Black. Sirius foi o único da sua família, de sua época, a ser um grifinório. E isso fez com que a família odiasse ele 3 vezes mais do que já odiava antes. Ele também, além de não ser da Sonserina, era o único da sua época, deixar isso bem claro, que ia contra todos os preconceitos da família. Então ele era contra o preconceito com nascidos trouxas, ele era contra o Voldemort, ele era contra tudo que a família apoiava. Sirius Black, de fato, a ovelha colorida da família, não é mesmo? Amo. Ele não tinha uma boa relação com a família inteira, não só com os pais. Ele não tinha uma boa relação com o irmão, não tinha uma boa relação com praticamente ninguém da família, exceto Andrômeda. A Andrômeda também era contra tudo que a família apoiava. Ela se casou, aliás, com um nascido trouxa ou mestiço, se eu não me engano. Não lembro agora ao certo qual dos dois era. Então, eles tinham uma boa relação com a Andrômeda, mas com o resto da família, a família toda não suportava ele. Ele até tinha uma boa relação com o Regulus ali no início, enquanto eles eram crianças. O Sirius protegia e defendia o Regulus, mas depois
o Sirius foi expulso de casa e foi morar com James, e aí a relação dos dois estourou também. Ele, assim como James, conheceu Remus e Peter também no primeiro ano, e juntos, né, eles formaram o grupinho deles, os Marotos. Quando ele foi expulso de casa, ele estava no 6º ano em Hogwarts e ele já era melhor amigo do James, então o James acolheu ele e ele passou a morar com a família Potter. O fandom tem aí a teoria de que o Flemmond e a Eufêmia adotaram ele como filho mesmo, sabe? Que eles tinham uma relação maravilhosa, ele e a Eufêmia conversavam sobre tudo. Era incrível, ele realmente virou, assim, irmão do James. Tanto que quando Harry nasceu, o Sirius foi nomeado padrinho do garoto. Eles tinham uma vida maravilhosa, né? Mas felicidade pobre dura pouco, mentira, porque Sirius Black era rico. Em 1981, quando o James e a Lily morreram, todos acharam que ele era o culpado. Então ele foi preso, foi levado para Azkaban e ficou lá até prisioneiro de Azkaban, que foi quando ele fugiu. Ele foi considerado culpado por quê? Peter Pettigrew era o fiel do segredo dos Potter, porém ninguém sabia disso, além de Sirius Black, James Potter e Lily Evans. Então, quando James e a Lily morreram, o Sirius foi puto de raiva até o Peter para confrontá-lo, e lá o Peter já tinha todo um plano armado na cabeça dele. Peter causou uma explosão, cortou o próprio dedo, matou vários trouxas, e assim todos tinham uma prova de que o Sirius tinha matado o Peter também. Então, graças a isso, o Sirius foi levado para Azkaban. Depois que ele fugiu, ele se reencontrou com o Remus e com o Harry, e em 1996, em Ordem da Fênix, na Batalha do Ministério, ele acabou sendo levado pelo véu e assim morreu também. Mais um maroto. Beleza, fechamos aí o resumo da história do Sirius. Agora vamos para Remus John Lupin. Remus nasceu dia 10 de março de 1960. Ele era filho único de Lyle e Hope Lupin. Quando Remus ainda era uma criança, Lyle teve uma briga muito feia com o lobisomem Greyback. Acabou o insultando e assim, por vingança, o Greyback foi até a casa dos Lupin e mordeu o Remus, passando assim a licantropia para ele. E desde então, Remus também é um lobisomem. Tudo indica que ele tinha uma péssima relação com o pai por causa disso, e o Remus era muito inseguro. Ele tentava cobrir as cicatrizes, tentava esconder isso ao máximo, porque todo mundo bruxo tinha muito preconceito com os lobisomens na época. Então era muito complicado para ele, ainda mais sendo criança, ter sido mordido tão novo. Porém, graças ao Dumbledore, ele foi para Hogwarts também em 1971, e assim se tornou amigo de James, Sirius e Peter. E aí formaram os Marotos. Eu já disse isso 300 vezes, mas enfim. Ele escondia a sua licantropia até dos seus amigos. Então ele fazia o máximo para, assim, ninguém saber. Porém, entre o 1º e o 4º ano, os Marotos descobriram que ele era um lobisomem, porque, né, todo mês na lua cheia ele sumia, dava uma desculpa diferente, então os amigos acabaram descobrindo. E aí eles tiveram a ideia de se tornarem animagos para poder ajudar o Remus em todas as luas cheias. Levou aproximadamente 1 ano para todo o processo ficar pronto, então eles só foram de fato se tornar animagos no 5º ano. Assim surgiram os apelidos Padfoot, Prongs, Wormtail e Moony, ou em português, Aluado, Almofadinhas, Rabicho e Pontas. O Sirius era o Padfoot, porque ele se transformava em um cachorro grande e preto. O James era o Prongs, porque ele se transformava em um gigantesco cervo. Peter Pettigrew se tornou o Wormtail, o Rabicho, porque ele virava um rato, um pequeno ratinho. E o Remus era o Moony, o Aluado, porque ele era um lobisomem. Então toda noite de lua cheia, todos os 4 iam para o Salgueiro Lutador. O Peter ia até a árvore, apertava um nó específico na árvore para fazer com que ela ficasse imóvel. Todos eles passavam pelo buraco do Salgueiro Lutador, iam lá para a Casa dos Gritos e ficavam com o Remus lá como animais até toda a transformação acabar. O Remus não atacava eles porque lobisomens aparentemente não atacam animais, a não ser que seja preciso. No 6º ano, o Sirius teve a brilhante ideia de fazer uma pegadinha com o Snape, onde ele acidentalmente, bem entre aspas, deixou escapar para o Snape que o Remus era um lobisomem, explicou como entrar no Salgueiro Lutador
E isso quase custou a vida do Snape. Na próxima noite de lua cheia, Snape foi até a Casa dos Gritos, fez exatamente tudo o que o Sirius tinha falado e ele encontrou com o Remus bem na hora em que o Remus estava se transformando. O Sirius ficou muito arrependido depois, porque se o Remus tivesse matado o Snape, ele ia se sentir culpado pelo resto de toda a sua vida, porque o maior medo do Remus era matar uma pessoa. Depois disso, o Snape foi até o Dumbledore e foi obrigado a fazer um juramento de que nunca contaria aquilo pra ninguém. O que ele descumpriu, né? Porque anos e anos depois ele deixou escapar pros alunos da Sonserina que o professor de defesa contra as artes das trevas da época, que era o Remus, era um lobisomem, né? Um grande cara, um cara assim, brilhante. Nossa, Snape, como eu te odeio. O Remus perdoou o Sirius pela pegadinha e todos seguiram a sua vida normalmente. Até 1981, quando James e a Lily morreram, Sirius foi preso, Peter tinha sido considerado morto e o Remus ficou sozinho, sem ninguém, sem amigos, sem nada. Ele perdeu tudo, ele perdeu a família dele, basicamente. Remus perdeu o Sirius pela segunda vez, quando o Sirius de fato morreu. Em 1997, Remus se casou com Nymphadora Tonks, que é a prima de Sirius Black, que era da Lufa-Lufa, então o Sirius não era mais o único traidor de sangue. Remadora tiveram um filho, Remadora é o chip deles. E em 1998, dia 2 de maio, durante a Segunda Guerra Bruxa, Remus e Tonks morreram. Fechamos aí também o resumo da história de Remus John Lupin. Vamos agora para o último maroto, Peter Pettigrew, o traidor. Peter nasceu dia 30 de agosto de 1960. A única coisa que se sabe sobre a família do Peter é que ele era filho único. Não sabemos o nome dos pais dele, não sabemos praticamente nada sobre a família dele, só que ele era filho único e que ele era provavelmente mestiço. Ele conheceu e se tornou um maroto também no primeiro ano, junto com os outros. Ele era o maroto mais inseguro, o mais lentinho, mais lerdo, mais frágil, digamos assim. Então a gente, né, o fandom dos marotos, nós temos a teoria de que os marotos sempre tentavam proteger ele ao máximo, faziam tudo por ele, e aí ele retribuiu como? Traindo os Potter. Como eu já expliquei anteriormente, Peter era o fiel do segredo. Então, por volta aí do 7º ano, até quando Harry nasceu, ele já tinha começado a se envolver com os Comensais da Morte, já tinha virado um comensal também. E aí, para provar a sua lealdade ao Voldemort, ele foi encarregado de contar onde os Potters estavam escondidos. Cacete, meu celular caiu. Ele foi encarregado de contar para o Voldemort onde os Potter haviam se escondido. Então, o resto da história vocês já sabem. Voldemort foi até onde o Peter deu a localização e matou o James e a Lily. Tentou matar o Harry, porém não conseguiu. A maldição ricocheteou e aí acabou que o Voldemort caiu. Depois de ele forjar a sua morte, ele foi até a família Weasley e se tornou, assim, o Perebas, o rato do Ron. Antes ele era o rato do Percy, mas aí o Percy deu pro Ron. Ele morreu em Relíquias da Morte parte 2 e a causa de sua morte foi aquela mão que o Voldemort tinha dado pra ele em Cálice de Fogo. Ele foi estrangulado pelaquela mão. Ou seja, ele traiu os Potter e depois traiu o Voldemort. E morreu por causa disso. E assim, o último maroto se foi. Agora que eu já expliquei a história de cada maroto, eu vou falar um pouco sobre alguns detalhes que eu deixei fora. Um desses detalhes foi o mapa do maroto. Os marotos criaram o mapa entre 1975 e 1978. O objetivo deles era poder se esgueirar pelos corredores de Hogwarts sem ser notado por nenhum professor. A função do mapa vocês já conhecem, ele mostra onde cada pessoa de Hogwarts está em cada momento. A criação do mapa facilitou muito a eles fazerem pegadinhas, porque era assim, era a coisa favorita dos marotos, as pegadinhas, então eles sempre faziam pegadinhas com todo mundo. Eles eram tipo o Fred e o George da época anterior. E facilitava também algo mais sério, que era ajudar o Remus durante as luas cheias. O outro detalhe é que nós, Maraldetes, temos uma teoria de que Remus Lupin e Sirius Black namoravam. O chip deles é conhecido como o Wolfstar, e a gente acha ali que eles namoravam durante o tempo deles em Hogwarts, mas terminaram quando o Sirius foi preso, porque, né? E achamos também que eles voltaram a namorar quando o Sirius saiu de Azkaban e explicou tudo o que tinha acontecido, mas ali terminou também porque o Sirius morreu. É muito triste, cara, nossa! Se Maraldete fosse feliz, nós não seríamos Maraldetes, nós seríamos Stans do Golden Trio.
Ah, e outra coisa muito interessante também, que muitos Maraudettes não sabem, é que o nome do meio do James, da Lily e o nome do meio do Sirius não são confirmados. Olha que alegria, também são um headcanon. Ou seja, canonicamente, o nome do James possivelmente não é James Flemmont Potter, o nome da Lily também não é Lily Jane Evans, e o nome do Sirius provavelmente também não é Sirius Orion Black. Eu acho isso um absurdo, porque eu achava que era verdade, eu achava que esse era o nome deles, e quando eu descobri que não era, eu fiquei muito chateada. Enfim, tem muitas teorias, muitos HCs, que eu ainda pretendo contar pra vocês, então eu pretendo fazer um vídeo só falando cada HC, cada teoria, personalidade, tudo, explicando tudo direitinho sobre cada um, pra vocês poderem entrar de cabeça cada vez mais nesse fandom maravilhoso. Gente, o vídeo foi esse. Eu ainda quero fazer uma parte 2 pra falar sobre as meninas e talvez tentar falar um pouco sobre o Regulus e o Frank Longbottom, que foram os dois garotos que eu acabei deixando de fora. Tive que deixar de fora porque senão esse vídeo ia ter o quê? 50 minutos por aí, fica complicado. Enfim, é isso. Um beijo. Até a próxima. Mal feito, feito.